Bem, então logo acabou a eleição no Flamengo, eleito um novo presidente, o BAP, e aí já começam as especulações de quem vai ocupar a cadeira tal, a função tal, isso, aquilo, outro. Normal de qualquer clube. Mas uma função especial chama a atenção, que é do diretor de futebol. E está havendo mais ou menos meio que uma unanimidade que o novo diretor vai ser o José Boto, que é um diretor executivo português que já trabalhou lá nos principais times de Portugal, na Ucrânia, no Shakhtar, que é um time que faz muita movimentação, é um time que tem dinheiro e atua muito no mercado leste europeu, e é um cara conhecido muito pela questão do scout, né? Começou como analista de scout, foi subido nesse sentido, mas suas origens ali, sua base é a parte de scout, é um diretor executivo, mas muito técnico, né? É um perfil interessante, que é um cara que consegue discutir com o técnico quando pede um jogador, ele questiona por quê, qual a ideia, qual é o estilo, por qual necessidade, porque ele veio da questão da parte do scout, né? Então ele tem esse background técnico para discutir com uma comissão técnica. E claro, também tem toda a parte da parte comercial do executivo, já que ele é o cara que faz as negociações. Enfim, um perfil interessante. Mas o que isso quer dizer para o Flamengo em termos de estratégia e em termos de mercado? E é justamente esse o ponto. Porque esse cara, pelo que eu pude observar pelo seu perfil, é um cara que vai ingressar o Flamengo em novos mercados. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe o joinha, é muito importante o joinha, porque o vídeo atinge um maior alcance, chega a um número maior de pessoas. Então, deixe aqui o seu like. Se você concordou, deixou, não sei, concordou ou não com alguma coisa que eu falei, não tem problema, comente aqui e me diga. Se você gostou do conteúdo, interaja, comente e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, José Boto, já estou chamando aí, né, afirmando como novo diretor do Flamengo, ele tem dito, tem sido dito confirmado como novo diretor do Flamengo. Ele tem um perfil muito interessante de ser um cara que reúne algumas características, como tem um perfil técnico, é um cara que entende do jogo, é um cara que entende das características, das valências de jogadores, é porque ele veio do scout, então ele consegue discutir com a comissão técnica, e é um cara também de conhecimento de mercado, no sentido de contratar jogadores, sabe? De encontrar jogadores e contratar, porque ele tem esse background do scout. Então ele também atua na parte comercial, na contratação dos jogadores. Vi algumas entrevistas em podcast interessantes por parte dele. E esse perfil, que é um cara que já atuou no leste europeu como diretor, já nos grandes clubes de Portugal, é um perfil de um cara que tem muito conhecimento de mercado. E isso é muito interessante para o Flamengo, porque você coloca o Flamengo, ele pode ajudar a ingressar no Flamengo em outros mercados, além do mercado sul-americano, e além do óbvio, né? Porque, veja bem, o Flamengo, quando vai contratar alguém, ele vai contratar alguém de nome, o que a gente chama de medalhão. Só que, quantos outros jogadores que ainda não são medalhões, mas têm um potencial enorme, estão aí nos outros mercados? África, Ásia, e o Flamengo não olha para isso. Só para citar um exemplo. A gente vai na Premier League, que são os clubes mais endinheirados do mundo, e você vê que esses caras vão lá na África, vão lá na Ásia e traz jogador que tu nem imagina, e quando vê o cara tá arrebentando. Eles contratam também, não gastam só dinheiro com medalhões, né? Contratam jogadores também antes desses jogadores explodirem, porque eles têm um scout correto, eles têm conhecimento de mercado, eles têm entrada no mercado. E está mais do que na hora do Flamengo se internacionalizar, não só na exposição da sua marca, mas também na contratação dos seus talentos.
né, de usar o scout em outras plataformas. De novo, fazendo com que como outros clubes fazem na Europa. É pegar, poxa, Benfica e Porto cansam de pegar jogadores na América do Sul e na África. Jogadores chegam lá por 2, 3 milhões e saem para clube da Premier por 50, 60, 100 milhões. Então, o José Boto, ele tem esse perfil, ele tem essa experiência e é muito importante ter essa entrada, porque acima de tudo isso é relacionamento. E ele tem essa entrada não só restrita à América do Sul. Ele tem entrada na África, na Ásia. É só pegar o histórico dele nos clubes por onde passou. E isso, como eu disse, ingressa o Flamengo em novos mercados que hoje o Flamengo não atua. O Flamengo tem um Chola aí, um africano, nas suas categorias de base, que tem uma expectativa muito grande, mas o Flamengo tem que massificar muito mais essa estratégia. E cadê o scout do Flamengo que não funciona? Porque o Flamengo só vai pegar como jogador medalhão, na boa. Tem dinheiro, então vai lá e gasta. Mas não, a gente não vê o Flamengo descobrindo jogadores no mercado que ninguém olha. E isso o Flamengo precisa reestruturar, precisa redirecionar. E um dos motivos desse diretor estar sendo cogitado, alguns já dizem que contratado, é porque ele tem justamente esse perfil. E isso denota que o Flamengo vai mudar um pouco o seu perfil e a sua atuação como predador de mercado. Hoje, não que ele não vá ser, mas ele não vai só olhar para os medalhões. Ele precisa mudar essa filosofia, porque predador de mercado é aquele que vai predar aquele jogador ainda que não está sendo observado pela maioria. Pega, o cara arrebenta e aí cria uma valorização. E o Flamengo vai se comportar como esse predador de mercado, porque até o momento o Flamengo só vai nos medalhões. E agora vai começar, tudo indica que vai começar a mudar e atuar como predador de mercado nessas outras geografias, nessas outras áreas, nesses outros países, continentes. E o Flamengo precisa ter um equilíbrio na sua estratégia, na sua gestão esportiva. De ter jogadores cascudos, sim, é importante para ganhar título, mas combinar com jogadores da base e combinar com descobertas de scout. O que o Flamengo tem hoje é só uma coisa, é só um pilar. Medalhão, medalhão, medalhão. Não estou dizendo que não são importantes. São, mas não só os medalhões. Não só medalhão, medalhão, medalhão. Não, tem que ter os medalhões, são os caras que garantem título. Você tem que ter os operários da bola, você tem que descobrir jogadores de outros mercados que ninguém está enxergando. Já citei África e Ásia, que a Premier League traz um monte de jogador dali. E você também tem que combinar com a sua base. Esses 3 pilares que vão te dar uma sustentação para você avançar na sua gestão esportiva, no desempenho esportivo. É só mirar para que outros clubes fazem. Em outros mercados, principalmente nas ligas europeias. E aí vão falar, não, mas tem que contratar medalhão, porque clube grande contrata medalhão. Eu te pergunto, você vê o Real Madrid contratando medalhão? Claro, com exceção de um ou outro, que tem toda uma estratégia de marketing de venda, tem o Mbappé, que contrataram, mas fora um ou outro, você vê o Real Madrid contratando medalhões? Ou você vê o Real Madrid e outros grandes clubes europeus indo no scout, pegar garotos, pegar jogadores ainda em desenvolvimento para amadurecer lá, e aí sim o cara explode e você começa a vender, você começa a, vamos dizer assim, a se utilizar dos benefícios, né? Tirar vantagem dos benefícios. Ou se você é um clube que depende de vendas, comprar para depois revender, ou se você está pensando no desempenho esportivo, como é o caso do Real Madrid, trabalhar esses jovens para depois começar a colher os frutos. Vinícius Júnior, Rodrigo, para citar exemplo do Real Madrid, Manchester City faz a mesma coisa. Você vê um ou outro medalhão como Haaland, mas vários jogadores também promissores da América do Sul, da África, da Ásia. Então, cada vez mais os grandes clubes estão se portando dessa maneira, de pegar as descobertas antes de serem descobertas, pegar as promessas, melhor dizendo, antes de serem descobertas, trabalhar
e aí sim colher os frutos. E o Flamengo, ele precisa se colocar nessa postura como um predador de mercados. Ele tem que se colocar nessa postura de grande player do mercado, que vai lá, pega jogador X, Y, trabalha o cara aqui, desenvolve, bum, você tem um craque. Né? E você vai formando um elenco forte dessa maneira. Então eu acho muito interessante o perfil desse diretor, porque vai encaixar muito com a filosofia que o BAP, como novo presidente, vem falando aí nas suas entrevistas de profissionalismo. Né? Não ser aquele clube que está de parceria com os agentes, empresários, mas de profissionalismo, racional técnico, scout, combinação, scout, base, medalhões, combinação, não significa focar só no pilar. Então, o Flamengo, seguindo o exemplo dos clubes europeus, é claro que o Flamengo não vai entrar numa dividida com o Real Madrid, não pode. É claro que o Real Madrid vai se beneficiar hoje do seu maior poderio. Mas, poxa, o Flamengo deveria estar fazendo isso já há mais tempo. É até estranho e até uma crítica que não tenha feito isso antes. Deve massificar essa estratégia. Deve se colocar como um grande player de mercado. E esse diretor, ele pode ajudar e muito nessa nova estratégia. E o Flamengo ser pioneiro nisso também, porque nenhum clube na América do Sul e do Brasil, um clube, claro, brasileiro da América do Sul, nenhum clube do Brasil ou da América do Sul, né? Argentina, nenhum clube faz isso. De ir lá nessas outras geografias, nesses outros mercados e puxa jogador. Nenhum clube faz isso. Não de uma maneira massificada, tá? Um ou outro faz, mas não de uma maneira constante. E o Flamengo pode dar um passo nesse sentido e ser, mais uma vez, pioneiro. E esse diretor tem esse perfil. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, o que você acha do direcionamento, do encaminhamento que o Flamengo está dando para a sua nova gestão esportiva. Você concorda? Aprova? Comente aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar esse vídeo e até a próxima.